temos a honra de apresentar Marcel Van Hatten. Ele é deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul e está em seu primeiro mandato na Câmara, pelo Partido Novo. Concorreu à presidência da Casa em 2019 e é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política e em Jornalismo em faculdades na Holanda. Como entrevistadora, convidamos Malu Gaspar, repórter da revista Piauí e apresentadora do Fórum de Teresina, podcast semanal de política da revista. Autora de Tudo ou Nada, Ike Batista e a verdadeira história do Grupo X. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Marcel. Oi, tudo bom? Eu vou fazer uma breve introdução aqui. As meninas já deram a sua qualificação profissional. Eu queria falar um pouquinho sobre você. Você me corrige e depois te fazer uma primeira pergunta para a gente começar esse papo. O Marcel, ele é um representante típico da nova direita que surgiu no Brasil com a eleição do Jair Bolsonaro. Aos 33 anos, ele foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo. Fez uma campanha bastante voltada para as redes sociais, mobilizou o público jovem com um discurso liberal e bem focado no antipetismo. Desde o início, desde que ele chegou ao Congresso, tem se notabilizado pela defesa da reforma da Previdência e chegou a ser cotado pela relatoria do projeto na Câmara. Seguindo as regras do Partido Novo, ele pagou sua campanha a partir da arrecadação de recursos na internet e a sua primeira proposta a ser votada no Congresso previa que os partidos fossem autorizados a devolver ao Tesouro as sobras do fundo partidário. A proposta foi rejeitada. Marcel, eu queria começar te perguntando a mesma coisa que eu vou começar perguntando para a Débora depois, que é o que você entende que é ser de direita hoje? Certo. Bom, de novo, boa tarde a todos. Eu quero fazer um agradecimento especial ao governador Romeu Zema, do estado de Minas, que está aqui, e dizer que, independentemente da sua presença, eu iniciaria dizendo, inclusive, a todos que estão assistindo, a gente combinou com o Paulo Ganimi, também no outro painel, em ato de desagravo ao que foi dito ontem, Ciro Gomes, que é muito bom em espalhar fake news, espalhou uma sobre o governador Zema. Então, só para deixar bem claro que o que foi dito ontem não corresponde em nada com a realidade dos fatos. Faço questão só de fazer essa ressalva inicial, porque ontem não houve oportunidade. Mas o pessoal não sabe o que foi dito ontem. Eu acho que sim. Então, não precisamos nem repetir. Acho melhor não repetir. Não, acho melhor não repetir, porque fake news não é fake news, assim, exato. É melhor não levar em consideração e águas passadas não movem moinhos. E um pequeno reparo só na muito bem feito resumo sobre minha trajetória. Na verdade, eu não surgi na esteira da eleição do Jair Bolsonaro. Eu comecei, na verdade, na política com 18 anos de idade. Eu fui eleito vereador em Dois Irmãos. E a minha eleição lá atrás, eu hoje tenho 33, foi muito fruto da mesma indignação que hoje grande parte da sociedade brasileira tem, mas que na época talvez fosse muito mais restrita na política. Eu, inclusive, era do PP, não era do Partido Novo, que surgiu mais tarde. Escolhi o PP no nível local porque eram que as pessoas mais empreendedoras estavam, com uma visão realmente mais à direita, e por causa da atividade dos meus pais, né, muito limitada em virtude da grande burocracia, de altos impostos e também na noção que eu já tinha naquela época de que, olha, logo mais aí nós vamos ter uma grande... Os pais são empresários. O meu pai, ele é engenheiro civil e minha mãe é arquiteta. E os dois trabalham juntos, ou trabalhavam juntos, né? Agora trabalham um pouco menos juntos, mas meu pai chegou a ter uma pequena empresa de construção civil, a gente sentia em casa os grandes problemas que ele enfrentava com a justiça trabalhista, com um monte de requisições injustas de funcionários que acabavam sendo conferidas como direitos pelo judiciário, quando na verdade não passavam muitas vezes de reclamações infundadas, né? E ele acabou fechando a pequena consultora dele, acabou continuando autônomo. Então eu já estou na política há um tempo considerável. Em 2013 eu estava no exterior e na esteira das manifestações de rua que aconteceram no Brasil e toda aquela revolta popular com as obras da Copa e com a incompetência e corrupção, etc., acabei decidindo, por força de convencimento de amigos, a retornar à política, concorrer mais uma vez. Foi pela terceira vez que eu tentava concorrer a deputado estadual e fiquei na primeira suplência como deputado estadual do PP e acabei assumindo em 2015. Aí sim, depois neste ano, de 2018, no ano passado, eu me filiei ao Partido Novo, que não existia antes, mas passou a existir, e é o partido que representa para mim os melhores valores, os valores com os quais eu mais concordo,
E aí eu sairia um pouco dessa pergunta do que é a nova direita, né? O que é ser de direita? O que é ser de direita, para tentar colocar um pouco dentro daquele diagrama de Nolan, que pouca gente ainda conhece, mas acho que define melhor as posições políticas das pessoas, né? Coloca num eixo, né? Se a pessoa ela tem uma tendência a defender mais liberdade de mercado ou mais concentração de poder nas mãos do governo com regulações, ou seja, mais capitalismo ou mais socialismo, e em outro eixo se é mais conservador ou mais progressista nos costumes. E aí o Partido Novo, ele normalmente, aliás, ele via de regra, libera os seus filiados na questão dos costumes e deixa a sua posição muito clara quanto à direção que nós devemos caminhar como sociedade, que é defender mais liberdade de mercado, e eu nem diria tanto como Mises diria, né, mais capitalismo para um lado, eu diria mais governo limitado para que as pessoas tenham mais liberdade. Isso, obviamente, reflete muito fundamentalmente na área econômica, mas acaba extrapolando para todas as áreas. Uhum. Eu acho que essa é a nova direita, assim, que eu gostaria de ver mais forte, que ainda está engatinhando, né? Pelo menos do ponto de vista formal, intelectual e mesmo político. A gente vê na Câmara dos Deputados, o Novo é um partido independente, é um partido que tem justamente essa posição para se diferenciar dos outros e dizer, nós não estamos nem do lado de uma direita autoritária e nem também do lado de uma esquerda libertária. Nós estamos trabalhando para que o Brasil possa ser uma economia de mercado, tenha um governo limitado e que a gente possa ter mais prosperidade e felicidade para todos. Só que essa pauta de direita econômica, ela anda junto com uma pauta de costumes conservadora, né? E que eu estou entendendo que no seu diagrama de Nolan você está mais para a parte econômica e não está tão filiado a essas agendas conservadoras, né? Mas eu acho que, como os discursos vêm junto, a gente gerou nessa campanha uma retórica bastante agressiva. A gente viu acontecer uma retórica bastante agressiva, que empurrou para os dois polos opostos, né, direita e esquerda, num esquema de polarização muito forte, né? E quando a gente fala em caminhos da direita e à esquerda, o meu interesse maior aqui, tanto contigo quanto com a Débora, era tentar refletir um pouco sobre isso, como é que a gente chegou nesse ponto e qual a responsabilidade de cada lado pela polarização ideológica que a gente vive hoje, por essa retórica tão agressiva que existe de lado a lado. Quer dizer, então eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, por que nós chegamos a esse ponto de polarização tão forte e qual é a responsabilidade, no caso da direita, nesse... Na verdade, a gente tem dois aspectos a questão da polarização. Eu costumo separar eles no aspecto negativo, que é o que as pessoas normalmente citam, e o aspecto positivo, ou pelo menos de direcionamento do debate, né? O aspecto negativo é esse da intolerância, é o de não aceitar o que o outro pensa. Se eu sou de direita e a outra pessoa não concorda comigo, automaticamente ela é de esquerda e vice-versa. E eu costumo dizer, numa democracia representativa, onde o Estado de Direito funcione, sempre vai ter alguém à minha direita e sempre vai ter alguém à minha esquerda. Isso é natural. Eu posso estar num ponto extremo da direita, vai ter alguém mais extremado da direita. Posso estar num ponto extremo da esquerda, vai ter alguém mais à minha esquerda e vai ter alguém mais à minha direita. Então, saber conviver com as diferentes opiniões é muito importante. E essa polarização, aí sim, no aspecto negativo, que é muito tratada em debates, ela acaba, inclusive, acabando com a amizade, relacionamentos familiares, etc. Nesse ponto é muito ruim. Mas tem um aspecto também da polarização, que é o aspecto de transição para uma pluralização. O que a gente vê no debate brasileiro, ainda mais depois de 14 anos de governo do PT e de todo um crescimento da hegemonia cultural de esquerda nos meios universitários, nos meios da imprensa, é uma saudável mudança de rumos para uma posição política diferente também dentro desses meios e, obviamente, também os meios universitários e... meios universitários, jornalísticos e também, ali mais devagar, na verdade. A primeira reação está sendo realmente na parte política, porque é mais rápido, tem eleições e a renovação pode acontecer mais rápido. Por exemplo, peguei 2 dados aqui antes de vir para cá, uma pesquisa de 2012 feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, com o apoio da FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, ou seja, são dados de quem tem, digamos assim, toda a credibilidade para tratar desse tema, porque eram autodeclaratórias também, as autodeclaratórias das respostas, demonstram que 78% dos jornalistas que declararam preferência política se disseram de extrema esquerda até centro-esquerda. E, dentre esses mesmos jornalistas pesquisados, só 15% declararam de direita.
A mesma coisa, uma outra pesquisa que saiu no Diário do Centro do Mundo, que é outro meio de comunicação que é também reconhecidamente de esquerda, demonstra que professores de história são, de 288 professores de história pesquisados no Brasil, no Chile, na Argentina, e se eu não me engano, outro país era o Paraguai, 85% são de esquerda e 15% estavam, e eu achei engraçado porque a matéria, eu não cheguei a ver o estudo mesmo, mas a matéria dizia que os outros 15% eram de centro até direita, ou seja, incluíram o centro no meio. Isso demonstra que havia uma unipolarização, digamos assim, um polo só, que é o da esquerda dentro dos meios universitários e acadêmicos. E isso acabou fazendo com que culminasse no espectro político também com as eleições de governos de esquerda. FHC, aliás, que é de um partido social-democrata e, portanto, é de esquerda, é tido muitas vezes como de centro-direita no Brasil, o que já demonstra que realmente todo o espectro político estava dominado pela esquerda, acabou culminando com as pessoas indo, por exemplo, às ruas, dizendo, esse sistema que nós temos há tanto tempo não está dando certo, protestaram, derrubaram a presidente pela via institucional por um processo de impeachment, com apoio do Congresso, com pressão, aliás, mais do que apoio sobre o Congresso. Eu vivi esse período, o Congresso essencialmente não faria o impeachment, foi graças às pessoas às ruas. E esse movimento está, portanto, hoje sendo chamado de polarização, porque começa a ficar mais claro os dois lados, quando tinha um lado só. E o que a gente precisa é justamente uma pluralização, ou seja, que as diferentes formas de pensar possam conviver. E aí, como liberal, eu diria, inclusive, em que dentro do aspecto liberal também aquelas pessoas que são de direita e esquerda possam conversar, porque existem dentro dos defensores do liberalismo aqueles que têm pautas mais progressistas e têm pautas mais conservadoras. Você falando isso, eu vejo duas caixas separadas aí no que você está dizendo. A primeira é um primeiro passo para a pluralização dos discursos e tal. Isso. Mas a gente ainda não chegou nisso, no momento que nós estamos justamente na hora em que as divisões estão tão acirradas que fica difícil fazer um diálogo. A grande pergunta você perguntou quem é que tem responsabilidade sobre isso. Né? Isso. Na verdade, essa eu esqueci de responder, desculpa. A principal. Mas lembrei. É que assim, o PT veio muito com a história de discurso de ódio. Estão vindo com um discurso de ódio contra nós, ódio nas redes, que coisa horrorosa, etc. e tal. E realmente não quer dizer que não tem, não quer dizer que seja uma coisa positiva. Sair xingando, fazer isso aí, realmente a gente, xingando no sentido, usar palavrão, não sei o quê, não fazer retórica bem fundamentada, isso é outra coisa, que aliás muitas vezes é confundida com discurso de ódio. Uma retórica bem fundamentada, com argumentos sólidos, sem atacar o oponente no lado pessoal, mas nos lados dos argumentos é algo... Aí você pegou o ponto, porque o que a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, que se tornaram um ambiente de exercício da atividade política... Mas esse discurso de ódio... de muita agressividade, mas quem pessoal, inclusive. Exatamente, mas quem denuncia hoje o discurso de ódio, principalmente sim na esquerda, nesses últimos tempos, muitas vezes não se dá conta que acabou semeando o ódio, está colhendo não ódio, mas indignação. Pois aí é que eu queria... O marxismo é uma ideologia de ódio, do ódio de classes, a guerra de classes, não é nada mais do que o conflito eterno entre classes econômicas, inicialmente, foi assim que Marx via, e até de uma forma um pouco deturpada, ele acabou confundindo o que acontecia no feudalismo com o que aconteceu depois no início do capitalismo, ele acabou transportando para o feudalismo o que acontecia numa economia de livre mercado, tudo aquilo de horror que hoje nós consideramos no capitalismo, na época da Revolução Industrial, ainda assim era melhor do que acontecia antes, quando as pessoas morriam de fome, não tinham condições nenhuma de trabalhar no campo, sob um regime de vassalagem total, então ele confundiu as duas coisas e criou uma teoria tratando do ódio de classe econômico que a esquerda acabou transpondo com o desenvolvimento industrial, com o desenvolvimento econômico, com o fato que as classes são muito menos hoje difícil de diferenciar. Com o capitalismo, a mobilidade acabou sendo extremamente maior do que em qualquer outro período do mundo, confundindo muitas classes. A esquerda acabou transportando toda aquela guerra de classes do marxismo na área econômica para outras áreas da vida, fazendo com que houvesse ainda mais divisão na sociedade. Gays contra heterossexuais, negros contra brancos, políticas de cotas, etc. Então, na verdade, a responsabilidade de vocês é a responsabilidade deles. Eu não entendi a responsabilidade de vocês. A responsabilidade do discurso marxista da divisão de classes é enorme, porque ele acaba disseminando clivagens sociais. Eu quero saber qual é a sua, qual é a da direita. Eu sei o que vocês acham que é a responsabilidade da esquerda, mas qual é a da direita? Não, na verdade, a direita responde, e aí eu falo sobre aqueles que, como eu, debatem no âmbito das ideias, da argumentação, da denúncia
da corrupção, inclusive ideológica. Costumo dizer, a corrupção ela não tem ideologia, mas tem ideologias que são inerentemente corruptas, que é o caso do marxismo, que sobrevive da corrupção em qualquer lugar que é implementado. A responsabilidade é de responder com indignação à altura daquilo que foi feito nos últimos anos, que acabou reduzindo as liberdades das pessoas. Qual seria a diferença entre a indignação e uma coisa que até quem apontou pela primeira vez, eu vi apontando pela primeira vez, que eu achei que fez todo o sentido, foi a Janaína Pascoal, na convenção que escolheu o Jair Bolsonaro candidato a presidente pelo PSL. Não sei se você se lembra desse discurso. Eu estava lá e eu vi esse discurso e me causou um impacto bastante grande. Que ela disse que as pessoas que estavam presentes ali deveriam refletir se o bolsonarismo e o movimento dessa nova direita não estava correndo o risco ela disse exatamente o seguinte: as pessoas só são aceitas quando pensam exatamente igual nas mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo o risco de fazer um PT ao contrário. Então, uma coisa é a indignação e outra coisa é quando você descamba para um PT ao contrário. Tudo aquilo que você critica, você praticar com o sinal oposto. Qual é o risco disso estar acontecendo? Quer dizer, a gente está vendo isso em grande medida, produzindo justamente essa divisão. De novo, essa não é uma postura democrática, né, a de intolerância contra a opinião alheia. E, de novo, também o Partido Novo, pelo menos nesse ponto específico, tem demonstrado na Câmara dos Deputados como fazer uma oposição às coisas erradas em ambos os lados, sem descambar de forma nenhuma para ataque pessoal, sem descambar para ameaça, sem descambar para nada que acabe ameaçando a própria democracia. Eu acho que é muito importante tocar nesse ponto, porque essa responsabilidade precisa ser de todos, de quem está na direita e de quem está na esquerda. E como é que você apoia um governo que, ao mesmo tempo, está adotando as pautas liberais do Partido Novo e, por outro lado, muitas vezes fomenta esse tipo de atitude, com posts? E como é que você se equilibra nisso e como é que você deixa claro esse compromisso com uma pluralidade democrática e tal? Como é que você, como deputado, vai fazer isso? Não, o Novo sempre se declarou independente, nós não apoiamos o governo, né? Sim, mas eu digo na prática, assim, na sua atuação como deputado. As pautas que são de interesse da sociedade brasileira, nem digo do Partido Novo, têm a nossa aderência automática, né? A questão da reforma da Previdência, a questão da reforma tributária, tudo que precisa ser feito no Brasil em relação à reforma política. A da Previdência, aliás, é fundamental porque a gente discute um déficit fiscal e a gente trata de discutir a qualidade do gasto, né? Em vez da quantidade do gasto. Muitas vezes se fala, mas gastar um percentual X sobre o PIB é algo natural, principalmente em países ditos mais avançados. Sim, mas esses países enriqueceram antes de chegar nesse ponto, de conseguir fazer distribuição de renda, e ainda assim também estão retornando em muitos aspectos nas suas políticas de assistência social. E, além disso, eles têm uma liberdade de mercado muito bem preservada. Então, a gente deixa muito claro quais são as pautas em que o Partido Novo está junto, o que nós temos para apresentar para o país de apoio às iniciativas do governo que venham a favorecer o Brasil, e não tem problema nenhum em se declarar contrariado com pautas que não sejam afinadas com aquilo que nós pensamos. Privatizações, por exemplo. Jair Bolsonaro já disse por algumas vezes que Eletrobras, por exemplo, ele já não achava mais que era importante privatizar. Nós acreditamos que empresas públicas são uma contradição em termo, porque uma empresa ela é fruto da atividade individual e, portanto, deve ficar na iniciativa privada. Você promove uma série de distorções no mercado com uma empresa pública, você acaba gerando monopólio, você cria ineficiência, gerando incompetência, corrupção, como a gente viu nos últimos anos, enquanto se poderia deixar mais livre o mercado para a competição, para o consumidor ter um favorecimento na hora de comprar produtos com preço mais baixo e qualidade maior. Então, nós, como partido, nós temos, nisso aqui nós não temos como concordar. Nós somos a favor da privatização de todas as estatais. Não é à toa, aliás, que quem está na Secretaria de Desestatização do governo é um filiado ao Partido Novo, não é indicação do partido. E diz que está decepcionado, inclusive, hein? E aí você vê qual é a postura de um filiado do Partido Novo, com várias coisas, sem dúvida. Aí você vê qual é a postura de um filiado do Partido Novo. Ele é secretário de desestatização, você poderia até questionar, poxa, mas ele é secretário, deveria obediência ao presidente da República. Sim, é verdade. Ele, assim como qualquer secretário, né, governador, ele está junto num time. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem compromisso com
a ilusão de dizer, olha, eu estou satisfeito com esse governo, aqui está maravilhoso, apesar de eu não estar conseguindo fazer o meu serviço. Não, ele foi muito transparente, tem algumas coisas que eu não estou conseguindo fazer e isso me frustra. O que é eliminatório para vocês nesse caso, então? Só para concluir, aí entra um pouco também o papel da imprensa, que é fundamental, e a liberdade de imprensa tem que ser assegurada, de captar os sentimentos e acabar jogando a manchete. Mas a gente sabe que a parte da frustração foi uma parte da entrevista só. Ele falou muitas outras coisas positivas. Mas em época de clickbait, em época de redes sociais, em época de rapidez com as informações, muitas vezes o que a imprensa faz? Isso tem uma série de estudos demonstrando isso. Pega a parte mais polêmica, muito mais do que no passado, quando o jornalismo impresso chegava só no dia seguinte, dava para tratar melhor a informação, pega aquela coisa que é mais gritante na entrevista e toca na manchete. Você é jornalista, né? Você conhece o conceito de lead, né? Mas exatamente isso que acontece. Mas lead é aquilo que chama atenção. Não só conheço o conceito de lead, como a gente percebeu, e quando eu fiz meu mestrado na Holanda em jornalismo, eu já não me lembro quais eram os autores, mas algumas pesquisas demonstrando, acadêmicas, né, que dos anos 50, 60 para cá, houve uma valorização muito maior do sensacionalismo nas manchetes do que no passado. Porque é tudo muito mais rápido, vai para a rede social, vai para o Facebook o título, e você precisa garantir que tem um número de cliques suficientes para economia do teu meio de comunicação poder Quero girar, muito né? falar disso, mas eu queria só terminar um negócio que você estava falando aí sobre a não alinhamento automático. Eu queria só completar esse ponto. Então, vocês estão automaticamente alinhados em temas econômicos e eu entendo que vocês deixam seus filiados livres para votarem conforme eles quiserem em temas de costumes e outras agendas. Então, já que a gente está falando aqui em doutrinação ideológica, nessa coisa de você ser totalitário, né? Você tem o totalitarismo de esquerda ou de direita. Como é que um filiado do Novo, como é que o Marcel Van Hatten reage, por exemplo, quando o ministro da Educação diz que vai reescrever os livros didáticos? Para mudar a versão sobre o golpe, por exemplo, a ditadura ou a revolução, como se queira chamar. Ou quando ele faz um comunicado dizendo para que se cante o hino nacional e se recite o slogan de campanha do presidente Bolsonaro. Como é que vocês vão se posicionar com relação a isso, sem machucar a ligação que vocês têm com o governo Bolsonaro nos temas econômicos? Sendo muito transparentes, acho nada melhor do que a verdade. Né? Quando Qual que é a sua fala posição? A verdade, contrária essas duas coisas. Assim. Mas, obviamente, que precisa fazer reflexão sobre as duas coisas. A primeira, a questão do hino nacional e do patriotismo, que é fundamental nas escolas. A gente sabe que, no passado, pelo menos, quando eu era estudante, já não é tanto tempo atrás assim, se fazia muito mais hora cívica do que a gente vê sendo feito hoje na escola. Eu acho que isso é positivo para a disciplina das crianças, para o amor à pátria, para o sentimento de união nacional, é positivo. Agora, a forma como foi feita, inclusive utilizando o slogan de campanha, é negativo. Mesma coisa sobre reescrita de livro da história. Quem é campeão em reescrever história, justamente, são os governos totalitários. São o pessoal, os comunistas cansam de tirar de esquerda e de direita, comunistas, nazistas e mesmo nos países hoje ainda governados por regimes totalitários, fotos são apagadas, histórias são alteradas, a imprensa não é livre, etc, etc, etc. Agora, também nós não podemos negar que há um outro lado da história, ou há uma parte da história que não está mais bem contada no Brasil. E isso precisa ser lembrado. A questão de 1964, por exemplo, eu peguei ainda no dia 31 de março, toda essa confusão que estava nas redes, eu não me pronunciei, não quis entrar na polêmica, mas peguei um livro que herdei do meu avô aí sobre Castelo Branco do final dos anos 80. E o livro da história, contando a história de Castelo Branco, que está ali relatado, é muito diferente do que a gente acaba lendo hoje, ou pelo menos hoje é muito mais superficial. A forma como tudo aconteceu. Não se justifica que o autor... Não entendi. Não, a tese é exatamente essa. Hoje, 85% dos professores são de história. A própria esquerda diz que a história é escrita pelos vencedores. Sendo 85% dos professores de história, quem tem escrito a história até agora é justamente a esquerda. Matéria de jornal essa semana sobre a questão de 1964 dizia, foi um golpe de Estado, tudo bem, é verdade, que acabou gerando 434 mortos. 434, algo assim. Mas nenhum lugar dizia que uma parte desse foi promovido pelo Estado e outro por ataques terroristas da esquerda, que tinha interesse, sim, de fazer do Brasil uma ditadura também do lado da esquerda. Então, não estou me alinhando a quem defende uma ditadura do lado da direita, pelo contrário. Por isso, tanta falta faz pessoas de direita com
defesa liberal, de liberdades. Ela não serve nenhuma dessas duas coisas. Deveria ter sido resolvido de uma outra forma institucional. Porém, naquela época, lendo os livros de história, nós vimos como aconteceu. Pessoas foram às ruas, a imprensa apoiou. Castelo Branco, que dificilmente é execrado pela esquerda, foi um presidente que, quando assumiu, disse que queria entregar imediatamente. Aliás, ele foi buscado para ser presidente. As pessoas não dizem, não foi ele que deu o golpe. Não era ele, de longe, o preferido de si próprio para ser presidente. Ele foi buscado e ele não é atacado justamente por isso, porque as pessoas sabem que ele tinha um compromisso, por mais autoritário que tenha sido o golpe, e errado no sentido de acabar de um rompimento institucional, ele tinha um compromisso de refazer eleições. Agora veio a linha dura do Exército, tomou o poder, deu o golpe dentro do golpe, e acabou fazendo com que aquilo que deveria ser na cabeça do Castelo Branco de no máximo 2 anos acabasse se perdurando por 25 longos anos da história brasileira. Então, você defende que o que esteja escrito no livro didático seja o que não... Assim, mas é uma batalha de longo prazo. Não, mas a resposta é a seguinte, Malu, não é algo que o ministro, sendo bem objetivo, possa mudar da noite para o dia. Por quê? Porque os professores de história que aí estão continuando a contar uma história do lado dos vencedores de esquerda que hoje estão nos 85% dos professores que dão aula. Então, à medida que nós tivermos uma alteração também nesse perfil e mais pessoas de direita tiverem interesse de ser professor, de ser jornalista, que é uma coisa muito difícil. Hoje a gente vê muito mais livros de direita nas bibliotecas, a gente vê mais jornalistas de direita se destacando, a gente vê alguns, mas não muitos, historiadores de esquerda se destacando, contando a história... De direita se destacando, de esquerda tem vários. Então, a gente vê que há uma mudança, mas isso é de longo prazo, não é um ministro. Se fosse assim, nós do Novo diríamos, nós acreditamos no Estado e não no indivíduo. Não, nós acreditamos no indivíduo. Então, o que o ministro pode fazer como ministro da Educação? Ele deve... Aliás, para mim, o mais importante seria que nós tivéssemos não uma escola sem partido, mas uma escola sem governo. O Roberto Rachevsky costuma dizer isso, eu gosto da tese dele, que é o seguinte... A gente acaba perdendo muito tempo com discussões paralelas, e eu costumo dizer a questão de doutrinação em sala de aula existe, tem a sua influência. Nós recebemos muitos pais de alunos, enfim, na Assembleia Legislativa se queixando de perseguição em sala de aula, coisas verdadeiras e graves que precisam ser combatidas. Agora, por outro lado, o que nós precisamos garantir na nossa educação é que haja, sim, chances iguais para todos, mas não necessariamente que o Estado administre essas escolas todas. Porque a iniciativa privada comprovadamente demonstra que administra muito melhor escola, administra muito melhor saúde, mas, no fim das contas, ela é tão oprimida pelo tamanho dos impostos que são cobrados pelo aparelho estatal, que elas acabam também tendo custos muito altos e as pessoas não conseguem mais, pobres, ter acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade privadas, e acabam optando pela porcaria que são hoje os nossos ensinos públicos, tanto ensino público e a nossa saúde pública. Você falou em liberdades individuais, e uma questão que está colocada aí, que eu sei que não é a sua pauta prioritária, mas está dentro desse contexto de direita e esquerda, 10 minutos, João, botando a plaquinha, é a questão da liberdade de escolha, né? Que é até uma questão muito cara a Débora, que é a de liberdade de escolha da mulher pelo aborto, se necessário, se entender que tem condições, e outras questões que estão envolvidas aí nesse caldo. Um debate que me chamou a atenção há umas 2 semanas no Congresso foi o debate da Sâmia Bonfim com o Ernesto Araújo, em que ela discutia por que o Ministério das Relações Exteriores não tinha incluído lá numa declaração o compromisso de lutar pela saúde reprodutiva das mulheres e tal. E ele afirmou que achava que isso não deveria constar porque representava uma campanha pró-aborto. Como é que vocês se posicionam em relação a isso? De novo, qual é o risco de você... Eu sei que vocês têm essa coisa de cada um com a sua posição, mas até onde vai a defesa da liberdade individual nesse caso? Do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista pessoal, bom, começar pela discussão do direito à vida, né, ou do aborto, que é algo que no Partido Novo é liberado, as pessoas, os filiados podem optar por ser contra ou favoráveis, não tem sanção partidária sobre isso, mas eu tenho uma defesa do direito à vida, inclusive daquele que é indefeso e não tem como, portanto, se pronunciar a respeito, né? Eu sou a favor, nesse caso, portanto, contra o aborto, eu normalmente deixo muito claras as minhas opiniões, mas o Partido Novo deixa essa posição aberta para os seus filiados tomarem aquela que... A lei deve regular isso ou não? Porque você é contra, mas... Mas a lei regula isso já, né? Então, mas... Sim, porque nesse caso tem a ver com liberdade individual, mas não é só da mulher, né? Nós temos um homem e uma mulher envolvidos, tanto
na geração, como depois um terceiro que não tem o seu direito de defesa resguardado quando o aborto é praticado. Né? Mas essa é uma posição minha, pessoal, então, o Estado deve filosófica. Regular. Você é a favor de manter como é hoje? Eu sou a favor de manter como é hoje, sim. E quando que o Partido Novo deve, ou uma liderança como você, eu acho que nesse ponto, deve se posicionar em relação eu acho que nesse a isso? ponto, quando esse assunto for realmente debatido, por exemplo, numa comissão, no plenário da casa, nós somos chamados a debater esse assunto, porque tem um erro muito grande de interpretação que o STF tem feito nos últimos tempos e que me deixa bastante insatisfeito com a forma como tem vindo a cobrança para o Congresso Nacional, que é, o Congresso não tem deliberado sobre esse assunto, o STF vai legislar sobre ele. Isso é um erro tremendo. O STF não pode legislar, o STF não está ali para isso. Se o Congresso não deliberou sobre o assunto, é porque ele já está deliberado. Não deliberar também é deliberar. Ou seja, ele já deliberou no passado, ele já decidiu como é que vai ser a lei sobre o aborto, já tem decidido sobre vários outros casos. E se ele for deliberar sobre outros assuntos ou sobre esses mesmos assuntos, ele é provocado pela sociedade tal e ele delibera. Não pode o Supremo Tribunal Federal interferir nos trabalhos do Legislativo, dizendo o que ele deve fazer ou não. Então, esse é um problema muito grande. Então, quando o Novo vai ser chamado para tratar desse assunto, bom, se os próprios filiados do partido, que são a grande força do partido para decidir quais são as pautas do dia a serem debatidas, decidirem que esse é um tema relevante para ser colocado em pauta. João Amoedo, que é o presidente nacional hoje do Partido de Novo, é fundador, foi candidato a presidente da República, disse muito claramente na campanha eleitoral que, na visão dele, e é a visão da maioria dos filiados, estes temas ditos muitas vezes da agenda, que vem muitas vezes justamente da esquerda, né? Não são os temas prioritários para o Brasil, né? Liberação de drogas, questão do aborto, e que os filiados têm liberdade para escolher qual é a sua posição, porque há outros problemas muito mais urgentes que precisam ser debatidos. É claro que nós vamos ter resistência e tem gente que pensa diferente, tem gente de outros partidos, tem gente, isso tem que saber respeitar, e a hora que esse debate chegar com uma força tal ao parlamento que vai ser necessário tomar uma posição para um lado ou para outro, ou para manter as coisas da forma como estão, os filiados do Partido Novo vão levar a sua opinião para os deputados e os deputados vão também ter as suas opiniões e vão decidir de acordo com isso. Eu acho, só para concluir, acho que é importante dizer essa diferença que o Partido Novo tem em relação aos outros partidos, que é de ter filiados que são pagantes como membros do partido, que nenhum outro partido hoje no Brasil tem isso. Todos os outros partidos são financiados pelo fundo partidário. Né, recebem dinheiro público, dinheiro de todos nós, gente que concorda, que discorda das ideologias dos partidos, ou não estão nem aí para a política, estão financiando os partidos políticos. Já o Partido Novo recebe todos os meses doações dos seus filiados e por isso tem essa participação muito maior de membros mesmo ativos e que tem essa sintonia de ideias. Não é à toa que a gente tem se destacado na Câmara dos Deputados em só 60 dias de mandato, como um partido que tem sido extremamente alinhado, fiel aos princípios e dando um retorno muito grande, aumentando o número de filiações enormemente nos últimos tempos. Bom, gente, várias perguntas aqui, algumas coisas que por que a porcentagem de homens e mulheres de direita é tão diferente da de esquerda, eu não sei se eu acho que a gente não deveria... Eu acho que aí tem outra coisa interessante que é bom lembrar sobre a esquerda, mas sobre essa polarização, porque tem gente, por exemplo, na esquerda que acha ruim quando tem mulher participando na política se ela for de direita, ou acha ruim quando tem um negro participando da política e é contra as cotas. Isso é contra a liberdade individual da pessoa de dizer qual é a sua opinião. Né? Se a mulher, ela decide ser de direita, ser conservadora, não é feminista... Isso é um impressionismo, na verdade. Não, mas acontece muito, a gente vê muito... Mulheres de direita, Joyce. Não, mas a gente já viu lamentando. Eu vi na tribuna da Câmara mulheres de esquerda, deputadas de esquerda, lamentando que o número de mulheres tenha subido no parlamento por serem de direita. É um absurdo, porque até o ano passado estavam querendo que tivesse mais mulheres no parlamento. Agora, porque elas são de direita, ficou ruim? Entendeu? Não, eu só ia comentar que essas perguntas estão sendo feitas e eu acho que elas estão mais ou menos contempladas aqui pelo que a gente está falando, porque eu queria falar de uma coisa mais geral, que eu acho que é o que mais interessa aqui. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante eu repetir, que é... Cadê ela? Por que esse painel teve formato diferente, se os caminhos à esquerda e à direita não dialogam e não discutem? Realmente esse painel está com formato diferente, a gente vai conversar sobre isso com a Débora, o Marcel também participou dessa conversa, e isso é uma coisa que muito me incomodou, o João está aqui para confirmar isso. A gente queria fazer um diálogo maior, e aí foi uma opção dos dois.
E eu queria colocar aqui a última pergunta para a gente fechar, que tem a ver com isso. É possível, no ambiente do Brasil de hoje, com a polarização, eu estou vendo aqui muito do seu discurso, é colocar no outro a responsabilidade pelo que está acontecendo hoje. Como é que se pode fazer para construir um espaço onde efetivamente essa pluralidade que você prega, esse diálogo que a gente está falando aqui, ele se faça? Porque uma coisa é você dizer que você vai cobrar o diálogo, mas se em seguida você adota um discurso colocando a culpa no outro, aí o diálogo se perde. Como é que vocês do Novo, eu entendo que você representa um pensamento um pouquinho diferente desse outro pensamento mais à direita, mais radical. Mas como é que vocês podem fazer isso? Onde é que você constrói esse espaço de diálogo? Eu acho que não é botar a responsabilidade no outro, é encontrar onde estão as causas da situação que nós estamos enfrentando agora. Né? E aí? Então é muito mais do que dizer a responsabilidade é do fulano de tal, que é do partido tal, que ele tal. Não, não é isso. A esquerda e a direita. Mas é identificar dentro do processo político quem está ali para fortalecer a democracia, o Estado de Direito, quem está ali, a gente conversou antes, a Débora e eu, quem está ali para falar sobre a verdade, ainda que seja baseado nos argumentos e nos fatos que você tem naquele momento, às vezes ali adiante você vai mudar de opinião porque vieram novos fatos, vieram novos argumentos, te fizeram repensar. É quem está ali para fazer um debate honesto e quem está ali para fazer um debate rasteiro, para ser um ator de si próprio, quem está só fazendo realmente... E isso tem, aliás, não só no aspecto ideológico, porque há aqueles que, por causa da clivagem ideológica, têm determinadas posições políticas e não vão mudar, porque sabem que se mudarem de posição política, mesmo que sejam convencidos do contrário, vão perder o seu eleitorado. E isso acontece, a gente vê a olhos vistos, né? Eu via na Assembleia Legislativa, vejo na Câmara dos Deputados. Então, esta é uma responsabilidade de um lado que a gente vê fazendo exacerbar esses Isso não conflitos. Tem ideologia. Não, mas nesse caso é por ideologia. Essa resposta ao eleitorado é uma resposta que... Não, mas eu percebo... Não, mas o populismo, ele é... É que eu ouvi muito deputado, não vou dizer de que partido, que veio no final num discurso dizer, não, Marcelo, eu sei que não é bem assim, mas se eu não falar dessa forma, eu vou perder meu eleitorado. E também tem aquela velha prática paternalista, clientelística brasileira, que também leva muitos e muitos representantes do povo a votarem de acordo com a determinação de cima para baixo do governo, porque senão eles vão perder as benesses, os cargos, os privilégios, e não por questão de convicção ideológica, né, ou de convicção principiológica. Então, acho que é muito mais achar onde estão as responsabilidades e buscar, aí sim, o diálogo de direita, de esquerda, quem está um pouquinho mais à minha direita, um pouquinho mais à minha esquerda, ou muito mais à direita ou à esquerda, com base em fatos, em argumentos, buscar realmente ter um diálogo sadio, do que fomentar esse clima de conflito que não faz bem realmente para uma democracia. Tem tempo? Acabou? Time over. Vem com legenda. Gente, então, obrigada, Marcel, obrigada a vocês. A gente vai passar para a Débora. Vamos ver se a gente constrói esse diálogo, então, né? A partir de agora. Obrigado, pessoal. Bom dia.